Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos que nos ouvem, abençoando seu dia e sua semana. Bem-vindos! Hoje a gente vai abrir uma correspondência que viajou quase 2000 anos para chegar até nós. É uma carta escrita de um lugar que a gente associa ao desespero, né? Uma prisão. E, no entanto, ela é considerada por muitos o escrito mais alegre de todo o Novo Testamento. Vamos mergulhar fundo no primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. É um paradoxo incrível, né? E para nos guiar nessa exploração, a gente tem algumas fontes, como Bíblias de Estudo, a Holman, a Nova Almeida Atualizada. E o interessante dessas ferramentas é que elas funcionam como um guia de museu, sabe? Elas não mostram só a obra de arte, o texto em si, mas contam sobre o artista, a época, os significados escondidos que a gente não veria por conta própria. Exatamente. E essa é a nossa missão aqui. Tentar entender a mentalidade de alguém que, na pior das circunstâncias, encontra uma alegria inabalável. O que essa perspectiva tão radical pode ensinar pra gente sobre resiliência, sobre propósito? Vamos começar. O tom da carta é estabelecido logo de cara, na saudação. Não é um simples prezados. Ele escreve: "Dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês." Tem um calor, um afeto genuíno aí, né? As fontes indicam que essa igreja, a de Filipos, era especial para ele. O que exatamente tornava essa relação tão diferente? Olha, a resposta está numa frase que ele usa logo em seguida, no versículo 5. A cooperação que vocês têm demonstrado pelo Evangelho. A palavra grega original aqui, que as notas de estudo destacam, é koinonia. Koinonia. Isso. Hoje, a gente talvez traduzisse como parceria ou comunhão, mas o sentido é ainda mais profundo. Koinonia não é só doar dinheiro ou apoiar de longe. Significa compartilhar a vida, os riscos. É a diferença entre ser um patrocinador de um time e ser um jogador em campo, com a mesma camisa, sabe? Desde o primeiro dia, eles não foram só uma audiência para Paulo. Eles entraram em campo com ele. Isso muda tudo. Não era uma relação de um líder famoso com seus fãs, mas de sócios num projeto de vida ou morte. E essa profundidade aparece na oração que ele faz por eles. É uma oração que me surpreendeu, porque ele não pede o que a gente normalmente pediria. Ele não diz, oro para que vocês fiquem seguros ou para que tenham sucesso. Ele pede algo bem mais abstrato. Para que o amor de vocês aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda a percepção. O que ele quer dizer com amor que aumenta em conhecimento? Essa é uma oração sobre a qualidade do amor, não só quantidade. O amor que Paulo deseja para eles não é um sentimento cego, puramente emocional. Ao conectar com conhecimento e percepção, ele está pedindo por discernimento. É a capacidade de amar de forma sábia. O objetivo, como ele continua, é que eles possam aprovar as coisas excelentes. Ou seja, que eles tenham clareza para distinguir o que é realmente importante do que é superficial, o que é eterno do que é passageiro. Então, é um amor que te torna mais sábia, mais inteligente e não o contrário, um amor que ajuda a tomar decisões melhores. Exatamente. É uma oração por maturidade espiritual. Ele não está orando por conforto deles. Pelo caráter deles. Pelo caráter. Ele quer que eles se tornem pessoas cujo amor se expressa numa vida íntegra, frutífera, que no final das contas resulta em glória e louvor a Deus. O foco está totalmente deslocado. E essa ideia de focar na maturidade em vez do conforto ela é testada ao limite absoluto no trecho seguinte, né? A realidade bate à porta, ele está preso. Para um missionário que viajava, que fundava comunidades, estar acorrentado deveria ser o fim da linha, um fracasso. E ainda assim ele escreve que suas correntes, na verdade, contribuíram para o progresso do Evangelho. A minha primeira reação é que isso é puro otimismo, quase uma negação. Mas as fontes dão alguma pista de que havia algo mais estratégico acontecendo. Essa leitura é perfeita, porque não era só atitude. Ele é estratégia pura, mesmo que não intencional. E aqui tem um detalhe que as fontes trazem e que muda tudo. Quando Paulo fala que suas correntes se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana,
A gente pode imaginar carcereiros comuns, né? Sim, claro. Mas as notas de estudo mostram que essa era a tropa de elite do imperador, basicamente o serviço secreto de Roma. Eram os soldados mais bem treinados e politicamente conectados de todo o império. Uau! Então ele não estava num porão esquecido, ele estava, de certa forma, no centro do poder. Exatamente. A cada troca de guarda, ele ficava acorrentado a um novo soldado dessa elite. A prisão dele não era um beco sem saída, era um palco de influência no lugar mais poderoso do mundo. Ele tinha uma audiência cativa. E com as pessoas mais influentes. Exato. E o efeito foi duplo. Primeiro, a mensagem do evangelho começou a circular nos corredores do Palácio de César. E segundo, ver a coragem de Paulo na prisão encorajou os outros cristãos de Roma, os que estavam livres, a pregarem com mais ousadia ainda. Sabe, essa parte me pegou de surpresa. Porque a gente espera que o herói da história tenha o apoio de todos. Mas o texto mostra que ele tinha inimigos dentro do próprio movimento. Ele diz que alguns pregavam Cristo por inveja e porfia, com a intenção deliberada de acrescentar aflição às correntes dele. É um retrato incrivelmente honesto da natureza humana, né? Mesmo dentro de um movimento religioso, havia pessoas que, aparentemente, viam a prisão de Paulo como uma oportunidade para tomar o lugar dele, para ganhar destaque, e eles não só competiam, como o criticavam, provavelmente para se promoverem às custas da reputação dele. E a reação de Paulo a isso é impressionante. Sendo honesta, parece quase sobre-humano. Hoje em dia, se alguém tentasse construir uma carreira em cima do nosso trabalho e ainda nos atacasse, a reação não seria "que bom". Seria indignação, raiva, a gente iria para as redes sociais se defender, né? O que permitia ele ter essa perspectiva tão desapegada do próprio ego? A resposta está na frase seguinte, que é uma das mais radicais da carta. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado, nisto me alegro e ainda me alegrarei. O que isso revela é um homem cujo ego foi completamente subordinado à sua missão. Totalmente. A prioridade máxima dele não era a sua reputação, o seu legado ou o seu conforto. Era a proclamação da mensagem de Cristo. Ele conseguiu separar a pureza da mensagem da impureza dos mensageiros. Para ele, a vitória não era Paulo está certo. A vitória era Cristo está sendo conhecido. Essa mentalidade nos leva direto à frase que talvez seja o coração de todo o capítulo. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos analisar isso. É uma declaração tão extrema, tão definitiva. Como alguém pode sentir que a morte é um lucro sem ter um desprezo pela vida? Essa frase é a chave mestra para entender todo o resto. Vamos dividir em duas partes. Para mim, o viver é Cristo. Isso significa que o centro de gravidade da vida dele mudou. O propósito, a motivação, a força, tudo agora era definido por sua relação com Cristo. Certo, essa parte eu consigo entender. É uma redefinição de propósito. Mas a segunda parte, e o morrer é lucro, ainda é bem chocante. É chocante, porque a nossa cultura vê a morte como a perda definitiva, né? Para Paulo, a partir da convicção teológica dele, a morte não era o fim, mas uma transição. Se viver era servir a Cristo com limitações, morrer era estar com Cristo em plenitude, sem mais dor, sem mais sofrimento. Portanto, na contabilidade da eternidade, a morte não era um prejuízo, era o lucro final. Não é um desejo de morrer, mas um reconhecimento do que a morte significava para ele. E ele não está só teorizando, ele vive esse conflito na pele. Ele se descreve como pressionado dos dois lados. É um dilema muito humano. Por um lado, o desejo da alma dele é partir e estar com Cristo, o que ele chama de incomparavelmente melhor. Mas, por outro, ele reconhece que ficar vivo é mais necessário por causa dos filipenses. Pois é. E o que é fascinante nesse dilema é o que ele revela sobre o coração de pastor de Paulo. Ele pega o seu desejo pessoal mais profundo, a comunhão total com Cristo, o seu lucro, e o coloca em segundo plano. Por quê? Por causa da sua responsabilidade e amor pela comunidade. Ele abre mão do seu melhor. Exato. A conclusão dele
de que vai ficar para o progresso e alegria da fé deles, não é uma resignação triste. É uma escolha de amor sacrificial. É um eco perfeito da mensagem que ele pregava. Certo. Então, depois de toda essa teologia profunda, como isso se traduz na prática? Como uma pessoa comum em Filipos deveria agir na segunda-feira de manhã? Paulo conclui o capítulo com uma ordem bem direta. Ele diz: vivam de modo digno do Evangelho. O que é isso? A essência desse modo de vida, segundo o texto, é unidade e coragem diante da oposição. E a linguagem que ele usa é muito poderosa, cheia de imagens que o público dele entenderia na hora. Por exemplo, a expressão vivam de modo digno vem do verbo grego politeuomai, que significa literalmente comportem-se como cidadãos. E aqui o contexto que as fontes nos dão é fundamental. Filipos era uma colônia romana. Seus habitantes tinham um orgulho imenso de sua cidadania romana. Ah, então ele está usando uma metáfora que eles entenderiam perfeitamente, jogando com a identidade deles. Exatamente, ele está dizendo. Vocês se orgulham de ser cidadãos de Roma, mas lembrem-se, a sua cidadania principal não é essa. Vocês são cidadãos do reino dos céus. Portanto, vivam aqui na terra como representantes leais de outro rei. E a marca dessa cidadania seria a unidade, lutando juntos como uma só alma, e a coragem. E ele vai ainda mais fundo. Ele diz algo que, para mim, é a ideia mais desafiadora de todo o capítulo, que foi concedido a eles não apenas crer em Cristo, mas também sofrer por ele. Apresentar o sofrimento como uma graça, um presente. E isso vai contra tudo, né? Sem dúvida. E a palavra grega original aqui reforça isso. A palavra para concedido é charizomai, que vem da mesma raiz de charis, a palavra grega para graça. Ele está literalmente dizendo que o sofrimento por causa da fé é um presente da graça de Deus, assim como a própria fé. Isso redefine completamente a adversidade. Então o sofrimento não é um acidente e um castigo. Não. Nessa perspectiva, o sofrimento é enquadrado como um privilégio. É uma forma de se identificar com a história de Cristo, de participar do mesmo combate que eles viram Paulo enfrentar. E, paradoxalmente, a coragem deles ao sofrer se torna um testemunho, um sinal da salvação que vem de Deus. Que jornada em apenas 30 versículos. Se a gente puder recapitular, saímos de uma alegria que não se baseia em circunstâncias, mas numa parceria profunda, uma koinonia. Passamos por uma perspectiva que transforma a prisão numa plataforma de influência. Analisamos uma vida cujo centro de gravidade foi totalmente deslocado para Cristo, a ponto de ressignificar a morte, e chegamos a um chamado para viver como cidadãos do céu, com unidade e coragem. É uma síntese perfeita. E o pensamento que talvez conecte tudo isso é o seguinte: a análise do capítulo mostra a capacidade de Paulo de reinterpretar cada circunstância, a prisão, a rivalidade, a morte, através de uma única lente, o avanço do Evangelho. Nada era sobre ele. Tudo era sobre a missão. E a questão provocativa que fica é: como a aplicação de uma perspectiva tão radicalmente focada num propósito maior poderia transformar a nossa maneira de encarar os desafios do nosso dia a dia? O que aconteceria se, diante de um problema, nossa primeira pergunta não fosse como isso me afeta, mas como isso pode servir a um propósito maior? Que essa reflexão nos inspire a encontrar uma alegria mais profunda e um propósito mais firme. Deus abençoe todos os ouvintes.